Bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai encontrar mensagens poderosas e revelações que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida espiritual. Você é uma bênção e estamos felizes por ter você conosco nesta jornada de descoberta e crescimento. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Vamos juntos trilhar esse caminho de sabedoria e inspiração. Agora, vamos para a história. Você já sentiu que está vivendo no piloto automático sem realmente enxergar o que está ao seu redor? Como se algo estivesse bloqueando sua visão, impedindo que você compreenda as verdades mais profundas da vida. A verdade é que a maioria das pessoas caminha pela existência como se estivesse em um quarto escuro, tateando sem direção. Mas e se eu te dissesse que há uma chave, um segredo poderoso que poucos conhecem, capaz de abrir os seus olhos para uma realidade completamente nova? Algo que pode transformar sua percepção, sua fé e até mesmo seu destino eterno? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Muita gente busca respostas em todos os lugares errados, na filosofia, na ciência, em tradições humanas. Mas a verdadeira revelação não vem de raciocínios limitados, ela vem do alto. E o que ninguém te conta é que existe um bloqueio espiritual que impede muitas pessoas de enxergarem a verdade. João 9:39 nos revela que Jesus veio para abrir os olhos dos que não veem e cegar os que acham que enxergam. Ou seja, a cegueira espiritual é um problema real. E até quem pensa estar desperto pode, na verdade, estar enganado. Então, como saber se você está vendo as coisas como realmente são? Como sair dessa névoa e enxergar com clareza? O que vamos compartilhar aqui pode mudar tudo. Vamos mergulhar em princípios bíblicos profundos, mas apresentados de forma clara e acessível, para que você finalmente compreenda a chave da visão espiritual. A revelação do Senhor Jesus Cristo é o que ilumina o entendimento, como está em Efésios 1:17-18. E a boa notícia: isso não é algo restrito a poucos escolhidos, está disponível para todos que desejam receber. Então, se você quer aprender como se libertar das ilusões, discernir a verdade e ver com os olhos da fé, fique até o final deste vídeo. O que vem a seguir pode ser a resposta que você estava esperando a vida inteira. Muitas pessoas vivem como se estivessem em um quarto escuro, tateando as paredes em busca de uma saída. Acordam, trabalham, dormem e no meio disso tudo sentem um vazio que nada parece preencher. João 4:24 nos lembra que Deus é espírito e que aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. Mas como alguém pode se conectar com algo que não vê? A resposta não está nos sentidos naturais, mas na revelação do Senhor Jesus Cristo. Quando as escamas caem dos olhos, como em Atos 26:18, a percepção da realidade muda. O que antes parecia confuso se torna claro, e a existência, que parecia sem sentido, ganha propósito. O que impede essa clareza? O mundo está cheio de distrações, de vozes que abafam a verdade e mantêm a mente cativa. 2 Coríntios 4:4 fala sobre como o entendimento dos incrédulos é cegado. Isso acontece quando a mente está ocupada com preocupações superficiais, desejos passageiros e crenças distorcidas. Muitos estão presos a uma rotina de sobrevivência sem nunca questionar o que realmente importa. Mas quando a luz da verdade brilha, como descrito em Salmos 119 e 130, tudo se transforma. Imagine enxergar além das circunstâncias e entender os desígnios de Deus com clareza. Não é um conceito abstrato, é uma realidade acessível a quem busca. Essa busca, no entanto, exige mais do que curiosidade, exige entrega. Quem deseja ver além do véu precisa estar disposto a desapegar-se das falsas seguranças que mantêm os olhos vendados. Foi o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24:31. Seus olhos foram abertos e eles reconheceram Jesus.
Da mesma forma, é possível despertar para uma nova percepção espiritual, onde cada situação, cada escolha e cada momento revelam um propósito maior. Mas como isso acontece? O que é preciso fazer para que essa visão se torne realidade? Isso é o que veremos a seguir. A visão espiritual não é um privilégio de poucos, nem um mistério inalcançável. Efésios 1, 17 e 18 revela que Deus concede espírito de sabedoria e revelação para que os olhos do entendimento sejam iluminados. Mas por que tão poucos acessam essa verdade? Porque muitos procuram em lugares errados, em filosofias humanas, em práticas vazias, em promessas ilusórias. No entanto, a chave está nas Escrituras. Mateus 13, 10, 17 mostra que nem todos têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, porque a verdadeira compreensão vem de Deus. Não é sobre técnicas místicas ou segredos esotéricos, mas sobre um despertar que acontece quando se busca a presença dele com sinceridade. Discernir a verdade no meio da confusão do mundo atual exige algo além do conhecimento intelectual. Judas 1:20 ensina sobre a importância de edificar a fé e orar no Espírito. Isso significa desenvolver intimidade com Deus, aprender a ouvir sua voz e se fortalecer espiritualmente para reconhecer o que vem dele e o que é engano. Imagine alguém que anda no escuro e de repente acende uma lâmpada. Antes tropeçava sem direção, mas agora enxerga o caminho com clareza. Assim acontece quando se recebe essa iluminação espiritual. O que era nebuloso se torna evidente e as escolhas passam a ser feitas com propósito. Mas essa clareza não vem de forma automática. Lucas 10:20 nos lembra que o verdadeiro regozijo não está apenas em manifestações espirituais, mas em ter o nome escrito nos céus. Isso significa que, mais do que buscar sinais, a verdadeira transformação vem de um relacionamento autêntico com Deus. Quando essa conexão acontece, a mente se renova e a vida ganha outro significado. Mas como começar essa jornada? Como treinar essa percepção e fortalecer essa visão para que ela não seja momentânea, mas duradoura? É isso que veremos a seguir. Todos os dias somos bombardeados por vozes que tentam moldar nossa percepção da realidade. A mídia, as redes sociais, os padrões da sociedade, tudo isso influencia o modo como pensamos e interpretamos o mundo. No entanto, Mateus 6,33 nos instrui a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e então todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso significa que, antes de confiar no que se vê ou no que se ouve, é preciso desenvolver discernimento espiritual. Sem isso, corremos o risco de sermos guiados por ilusões e distrações que afastam do propósito divino. O inimigo trabalha cegando mentes, como descrito em 2 Coríntios 4:4, impedindo muitos de enxergar a verdade. A visão espiritual começa a se desenvolver quando a mente é treinada para distinguir o que vem de Deus e o que não vem. Efésios 1:18 fala sobre os olhos do coração sendo iluminados, o que significa que a percepção espiritual não acontece no intelecto, mas no espírito. Um exemplo prático disso é quando uma pessoa precisa tomar uma decisão importante, seguir um caminho aparentemente seguro ou confiar na direção de Deus, mesmo que pareça incerta. Quem tem olhos espirituais treinados consegue perceber os sinais divinos e escolher com sabedoria. Assim como Eliseu orou para que os olhos de seu servo fossem abertos em 2 Reis 6:17, também devemos buscar essa clareza em oração. Mas visão espiritual não é algo estático. Ela precisa ser cultivada diariamente. João 14:26 ensina que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade e nos faz lembrar de tudo o que Jesus ensinou. Isso significa que o crescimento nessa jornada exige estudo da palavra, oração e sensibilidade à voz de Deus.
Imagine alguém que está acostumado a andar no escuro e de repente começa a enxergar. No início, a luz pode parecer ofuscante, mas com o tempo, a visão se ajusta. Assim acontece com a percepção espiritual. Quanto mais buscamos, mais claro tudo se torna. Mas o que fazer quando dúvidas surgem? Como fortalecer essa visão para que ela não se apague com o tempo? É sobre isso que falaremos a seguir. Vivemos em tempos de excesso de informação, onde tudo parece relativo e a verdade parece depender do ponto de vista de cada um. Mas João 4:24 nos ensina que Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Isso significa que a verdade não é subjetiva nem mutável. Ela está em Deus e é revelada a quem busca com um coração sincero. O problema é que muitos se deixam levar por filosofias que distorcem essa verdade, criando uma falsa sensação de liberdade. Como resultado, tomam decisões desalinhadas com o propósito divino e colhem frustração. Para enxergar com clareza, é preciso deixar que as escamas caiam dos olhos, como em Atos 26:18, e buscar a revelação do Senhor Jesus Cristo para iluminar os caminhos. O discernimento espiritual não acontece por acaso. Ele é desenvolvido com prática e intencionalidade. Efésios 1:17-18 fala sobre pedir a Deus espírito de sabedoria e revelação para conhecer a sua vontade. Isso significa que a visão espiritual não depende apenas de conhecimento, mas de uma busca ativa pela presença de Deus. Por exemplo, quando alguém precisa decidir entre duas oportunidades, uma que parece promissora, mas gera inquietação, e outra que exige mais fé, mas traz paz interior, a decisão certa só será clara para quem estiver sensível à voz de Deus. Sem essa conexão, é fácil ser enganado pelas aparências, como os fariseus que, mesmo conhecendo as Escrituras, não reconheceram o próprio Messias quando ele veio. Para experimentar uma conexão mais profunda com o divino, é necessário um compromisso diário. Salmos 119, 130 afirma que a entrada das palavras de Deus ilumina e dá entendimento aos simples. Isso significa que a busca pela verdade precisa ser constante, seja por meio da oração, da leitura da Bíblia ou da prática da fé no dia a dia. Quem deseja desenvolver essa percepção deve criar hábitos que fortaleçam a comunhão com Deus, como reservar tempo para meditar na palavra, jejuar e praticar atos de amor ao próximo. Mas como manter essa busca sem se desviar no caminho? Como evitar distrações e fortalecer essa conexão para que ela se torne inabalável? É isso que exploraremos a seguir. A realidade visível é apenas uma fração do que realmente existe. Jesus disse em João 9:39 que ele veio ao mundo para dar visão aos cegos e cegar aqueles que acham que enxergam. Isso significa que muitas vezes a verdadeira cegueira não está nos olhos, mas no espírito. Muitos vivem limitados pelo que conseguem tocar e medir, ignorando que há uma dimensão espiritual operando constantemente. É como alguém que só vê as ondas na superfície do mar, sem perceber as correntes poderosas que se movem nas profundezas. Para desenvolver a sensibilidade espiritual, é preciso ir além do óbvio, buscando a revelação do Senhor Jesus Cristo que nos faz discernir o invisível. Essa sensibilidade não surge do nada, ela precisa ser treinada. Lucas 24:31 relata como os discípulos no caminho de Emaús caminhavam ao lado de Jesus sem reconhecê-lo até que seus olhos foram abertos. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes, Deus está operando, enviando sinais e direcionamento, mas sem a visão espiritual, tudo passa despercebido. Um exemplo prático disso é quando alguém sente uma inquietação inexplicável sobre um caminho que parecia certo. Muitas vezes, esse é o Espírito Santo alertando sobre algo. Mas, se a pessoa estiver distraída ou endurecida, pode ignorar esse aviso e seguir pelo caminho errado.
Por isso, Efésios 1:18 fala sobre os olhos do coração sendo iluminados, pois é no Espírito que percebemos as verdades que a mente natural não capta. Enxergar com os olhos da fé significa confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contraditórias. Mateus 13:10-17 mostra que Jesus ensinava por parábolas, porque nem todos estavam preparados para ver e ouvir as verdades espirituais. Isso mostra que a fé é como um músculo. Quanto mais é exercitada, mais forte se torna. Quem deseja ver além do físico precisa investir tempo em oração, meditação na palavra e uma vida de intimidade com Deus. Mas, e aqueles que já tentaram e não conseguem perceber essa realidade espiritual? Existe algo que pode ser feito para acelerar esse processo e tornar a visão mais nítida. É exatamente sobre isso que falaremos a seguir. A relação com Deus não deve ser superficial, baseada apenas em momentos esporádicos de oração ou em necessidades urgentes. A verdadeira intimidade com Ele transforma a maneira como uma pessoa vive, pensa e toma decisões. Em Mateus 6:33, Jesus nos ensina que ao buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso significa que quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo ao redor se alinha naturalmente. Imagine um rádio sintonizado na frequência errada. O som sai distorcido, cheio de ruídos. Assim é a vida de quem não tem intimidade com Deus, cheia de dúvidas, confusões e decisões erradas. Mas quando essa conexão é cultivada, os ruídos desaparecem e a voz de Deus se torna clara. Cultivar essa intimidade exige disciplina e constância. Em Judas 1:20, somos exortados a edificar nossa fé orando no Espírito Santo, pois é na comunhão com Deus que recebemos revelação e força. Muitos se perguntam como desenvolver esse relacionamento de maneira prática. A resposta está em hábitos simples, mas poderosos. Reservar um tempo diário para meditar na palavra, praticar a oração não apenas como um pedido, mas como um diálogo sincero e exercitar a fé na obediência. Um exemplo disso é Daniel, que mantinha uma rotina de oração 3 vezes ao dia, independentemente das circunstâncias. Seu compromisso com Deus era inabalável, e por isso ele recebeu sabedoria e discernimento sobrenatural. Quem deseja essa clareza deve seguir o mesmo princípio. Quando a intimidade com Deus se fortalece, tudo ao redor começa a ser iluminado. O Salmo 119:130 diz que a entrada das palavras de Deus traz luz e entendimento. Isso significa que quanto mais uma pessoa mergulha na presença de Deus, mais ela vê o mundo com os olhos dele. Problemas que antes pareciam impossíveis se tornam oportunidades para crescimento. Decisões que antes geravam insegurança agora são guiadas pela paz do Espírito Santo. Mas como saber se realmente estamos crescendo nessa intimidade? Quais são os sinais de que a visão espiritual está se tornando mais clara? No próximo ponto, vamos explorar esses sinais e entender como manter essa jornada sem retroceder. Uma visão espiritual clara não acontece de uma hora para outra. Ela se desenvolve como uma lâmpada que vai aumentando de intensidade. Efésios 1:17-18 fala sobre o espírito de sabedoria e revelação, que ilumina os olhos do entendimento para conhecermos a esperança do nosso chamado. Mas como saber se isso está acontecendo? O primeiro sinal é a mudança na forma como a pessoa enxerga os desafios da vida. Situações que antes geravam desespero, agora são encaradas com fé e discernimento. O medo dá lugar à confiança em Deus, e decisões que antes pareciam confusas começam a fazer sentido. É como alguém que sai de um quarto escuro para um ambiente iluminado. De repente, tudo ao redor ganha nitidez. Outro sinal de que a visão espiritual está se tornando mais clara é o aumento da sensibilidade para discernir entre o que vem de Deus e o que é engano.
Em 2 Coríntios 4:4, vemos que o inimigo cega o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. Mas quando a visão espiritual se fortalece, a pessoa começa a perceber armadilhas antes de cair nelas. Por exemplo, um convite para um negócio aparentemente lucrativo pode ser recusado porque o Espírito Santo gera um alerta interno. Amizades que antes pareciam inofensivas, agora mostram suas verdadeiras intenções. Essa sensibilidade não é intuição humana, é o discernimento espiritual em ação. Manter essa clareza exige vigilância constante. Apocalipse 3:18 nos orienta a comprar colírio para ungir os olhos e enxergar. Isso significa que, mesmo quem já teve sua visão aberta, pode acabar deixando que a poeira do mundo a torne embaçada novamente. A melhor forma de evitar isso é permanecer na presença de Deus, alimentando o espírito com a palavra, praticando a oração e se fortalecendo na fé. Mas será que essa visão pode ser usada para ajudar outras pessoas a enxergarem também? Como compartilhar essa luz com aqueles que ainda estão no escuro? É exatamente isso que vamos abordar a seguir. Quem recebe a revelação do Senhor Jesus Cristo não pode guardá-la apenas para si. Mateus 5,16 nos exorta a deixar nossa luz brilhar diante dos homens, para que, ao verem nossas boas obras, glorifiquem ao Pai. Isso significa que a melhor forma de ajudar alguém a enxergar espiritualmente não é apenas falando, mas vivendo de forma coerente com a verdade. As pessoas percebem a diferença quando alguém anda com Deus. A paz no olhar, sabedoria nas palavras e uma segurança que não vem das circunstâncias. Um simples testemunho de vida pode despertar em outra pessoa o desejo de buscar essa mesma clareza. No entanto, nem todos estão prontos para ouvir a verdade imediatamente. Em Deuteronômio 29:29, aprendemos que existem coisas ocultas que pertencem a Deus e coisas reveladas que pertencem a nós. Isso significa que a compreensão espiritual vem no tempo certo para cada pessoa. Jesus, em Lucas 10:20, orientou seus discípulos a não se preocuparem com aqueles que rejeitam a mensagem, mas sim a se alegrarem por terem seus nomes escritos nos céus. Às vezes, plantar uma semente de fé em alguém pode ser suficiente. Um versículo, um conselho sábio ou até mesmo uma oração silenciosa podem fazer toda a diferença. Atos 26:18 mostra que Deus nos chamou para abrir os olhos dos que estão cegos espiritualmente. Isso pode acontecer de várias formas, compartilhando experiências pessoais, ensinando a palavra ou simplesmente demonstrando amor e paciência. Quem já teve suas próprias escamas removidas não pode se esquecer de onde veio e de como foi o processo de despertar espiritual. Mas será que há algo mais que pode acelerar esse despertar nos outros? Existe uma chave que pode fazer com que a transformação aconteça de maneira mais rápida e eficaz? É exatamente isso que vamos revelar agora. Existe um elemento que pode acelerar o processo de despertar espiritual, e ele está diretamente ligado à graça e à busca intencional pela verdade. João 14:26 nos ensina que o Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar das palavras de Jesus. Isso significa que, sem ele, qualquer esforço para enxergar a realidade espiritual será inútil. A chave, portanto, é cultivar um coração ensinável e uma disposição genuína para receber revelação. Muitas vezes, as escamas não caem porque a pessoa não quer ver. Ela se apega às suas próprias crenças, resistindo à transformação. Mas quando há humildade para aprender e sede por justiça, como em Mateus 6:33, a visão se abre de maneira surpreendente. Outro fator que acelera o despertar espiritual é a exposição contínua à luz da palavra. Salmos 119:130 diz que a entrada das palavras de Deus traz luz e entendimento. Ou seja, quanto mais alguém se aprofunda nas Escrituras, mais clareza recebe.
Isso não significa apenas ler passivamente, mas meditar, estudar e aplicar o que está sendo aprendido. Um exemplo prático é anotar versículos que falam sobre revelação espiritual e orar sobre eles diariamente. Efésios 1, 17 e 18 é um excelente ponto de partida, pois Paulo pede exatamente isso, que Deus conceda espírito de sabedoria e entendimento para que os olhos sejam iluminados. Por fim, a comunhão com pessoas que já tiveram suas escamas removidas pode acelerar esse processo. Lucas 24:31 nos mostra que, quando os discípulos caminharam com Jesus, seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Estar cercado de pessoas espiritualmente maduras, que vivem uma vida alinhada com Deus, influencia diretamente no crescimento espiritual. Assim como o ferro afia o ferro, como diz Provérbios 27:17, relacionamentos saudáveis e edificantes ajudam a manter a visão clara e fortalecem a fé. Mas será que existe um momento exato em que essa revelação atinge seu ápice? E qual o próximo passo depois de enxergar a verdade? Essas são perguntas fundamentais que precisam ser respondidas. E agora, você consegue imaginar o impacto dessa visão transformada na sua vida? Jesus Cristo é a chave, a luz que dissipa as trevas e abre os seus olhos espirituais para a verdade. Se você ainda não entregou o leme da sua vida a Ele, eu te pergunto, o que te impede de dar esse passo? Qual é a corrente que te prende e te impede de experimentar a liberdade que só Ele pode oferecer? Ele te convida a uma jornada de propósito, de vitória sobre as provações, de paz que excede todo o entendimento. Uma vida onde a esperança não é um sonho distante, mas uma realidade palpável. Eu te convido a uma reflexão profunda. O que você está esperando para viver essa transformação? Que montanhas você poderia mover? Que vidas você poderia impactar? Se enxergasse o mundo através das lentes do amor e da fé, não deixe que o medo ou a dúvida te paralisem. Se você sente no seu coração que chegou o momento de se render a Jesus, de abraçar o seu chamado e trilhar o seu caminho, não hesite. Faça isso agora, onde você está. A decisão é sua, a entrega é sua, mas a transformação gloriosa vem dele e somente dele. E para continuarmos juntos nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum vídeo novo com mais insights, ferramentas e inspirações para viver uma vida com clareza, propósito e poder. Estamos apenas começando a desvendar os mistérios da fé e a experimentar a plenitude que Deus tem para nós. Fique conosco, porque o melhor ainda está por vir. Pai amado, neste momento, eu me uno em fé com cada pessoa que assistiu a este vídeo. Nós nos achegamos a Ti, reconhecendo a nossa necessidade da Tua luz, da Tua verdade. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que as escamas caiam dos nossos olhos, que a cegueira espiritual seja dissipada pelo Teu poder. Abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, para discernirmos a Tua voz em meio ao ruído do mundo. Nós declaramos que somos um terreno fértil, preparado pelo Teu Espírito para receber a semente da Tua palavra. Que essa semente germine, cresça e frutifique a 100 por 1 em nossas vidas, produzindo frutos de justiça, de amor e de paz. Nós cremos que somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como está escrito. Recebemos agora pela fé a sabedoria, o discernimento e a revelação para vivermos de acordo com o Teu propósito. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus que ouve e responde às nossas orações. Nós Te entregamos as nossas vidas, os nossos sonhos e os nossos caminhos. Guia-nos em toda a verdade e capacita-nos a vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém.